Não, nunca vi falar nessa doença. Nunca tinha visto falar. Para mim foi uma surpresa quando a doutora, na época, a doutora falou comigo que era para-coco. Eu até brinquei, falei assim, mas será que eu comi tanto coco para ter para-coco? Que negócio é esse? Na roça, a primeira coisa que a roça pensa é assim, isso é câncer, não tem jeito. Uma experiência um pouco árdua, difícil, não é fácil, né? É um período que eu passei de quase 4 anos, né? Lutando com essa doença, então a gente conseguiu chegar onde eu cheguei hoje. Hoje eu estou praticamente limpo, né? Hoje eu estou mais bonitinho, né? Paracoccioide micose, também chamada de paracoco, é uma doença sistêmica, isto é, qualquer órgão ou sistema do organismo pode ser atingido. Ela é causada por um fungo que vive no solo chamado Paracoccioides brasiliensis. Ela é restrita à América Latina, ou seja, vai do México até a Argentina e o Brasil responde por 80% dos casos. Tem grande importância essa doença, porque essa doença ela pode evoluir para óbito e pode deixar sequelas não só funcionais como estéticas. Bom, eu senti que eu estava trabalhando na lavoura, amarrando tomate, aí eu comecei a passar mal, fiquei 3 dias internada. Aí a doutora me deu a alta para não poder morrer em casa, porque disse que pancreatite não tem cura. Aí fui para casa, passando muito mal, aí fui numa médica, a doutora achava que eu estava com HIV, porque os sintomas são o mesmo, perdi muito quilo. Aí fui para Vassouras, fazer um exame lá e começou a aparecer os nódulos no meu pescoço. Aí depois começaram muito ferida no meu corpo, na cabeça, no olho. Aí depois comecei a tomar o itraconazol, aí as feridas já foram cicatrizando, aí os nódulos foram sumindo. Aí eu fui começando a engordar um pouquinho. Trabalhava debaixo de sol, debaixo de chuva, aí passava remédio no tomate, isso eu já não posso fazer mais. E também para mim foi ter bom que agora eu tô curtindo meus netinhos. O homem adquire a infecção ao trabalhar a terra, porque ele revolve a terra, gera poeira e inalando, respirando essa poeira, o fungo está no meio disso, ele atinge o pulmão, né? E a partir dos pulmões pode atingir vários outros locais do corpo. Não se conhece transmissão entre humanos, a doença não pega de uma pessoa para outra, e nem de pessoa para animal, nem de animal eventualmente infectado atinge humanos. Trabalho auxiliar de serviços gerais, ou melhor dizendo, plantação de eucalipto, serviço agricultura, no mato. Primeiro prepara o terreno, limpa, capina, roça, taca fogo. Depois o corte, quando eles já estão numa fase adulta. Começou, que eu estava dizendo, com uma dor na barriga, um carocinho bobo que me deu aqui por baixo do queixo, que é uma dorzinha. Aí parei um dia, porque eu fui até o médico, aí fazendo os exames aqui, que eu descobri o que era essa doença, a paracoco. Essa doença tem basicamente duas formas. A paracoccidioidomicose tipo adulto e a paracoccidioidomicose tipo juvenil. A paracoccidioidomicose tipo adulto, ela comete principalmente homens em idade produtiva. E a juvenil, crianças e adultos jovens. Mas ela vai até mais ou menos 10% do caso. 90% dos casos são do tipo adulto. Eu cheguei a trabalhar com lavoura uma vez, só que eu pego de tudo, não tem trabalho fixo. Que aparecer esse tipo bico eu faço. Pego praticamente tudo. Começou a sair tipo uns nódulos no corpo, pescoço, axila, virilha. Aí foi brotando do nada. Aí eu fui no médico pra ver, né? Aí me encaminharam lá pra baixo pro Fiocruz. Aí lá que fizeram o biópsia lá e deu que era paracoco, o nome da doença. Então, é uma doença muito longa, é uma doença incapacitante, sequelante, que nós temos que ter pessoal treinado, uma equipe treinada,
uma unidade assistencial responsabilizada pela sua assistência, temos que ter os recursos diagnósticos. Ora, nós podemos ter sorologia disponível em todo o Brasil, em todas as unidades que se fizerem necessárias, como também um exame histopatológico, pessoal preparado para fazer, pessoal de laboratório treinado para fazer um exame micológico. A coleta pode ser simples, a leitura pode ser simples, mas precisa ter um treinamento para que isso possa ser feito. É muito fácil encontrar no escarro ou na ferida de uma pessoa esse fungo que causa essa doença. Então, o diagnóstico, na grande maioria das vezes, não é um problema grande, apenas tem que se conhecer e saber fazer um exame muito simples. Plantar lavoura, plantar lavoura de milho, arroz, feijão, abóbora, essas coisas. Criar porco, criar galinhas, troço. Eu comecei a sentir problema nas gargantas. Começou a ferir tudo, dar muita febre. E aquilo foi ficando. Aí o médico cismou que era tuberculose. Passou remédio para tuberculose. Depois ele mesmo cismou que era câncer. Passou remédio para câncer. Conseguiu uma biópsia que deu. Doença de capim, paracoco, esse negócio. Falta de ar e muita dor por dentro. Porque quando começa aquela falta de ar, dá aquela dor por dentro. Assim, nas costas, nos peitos, para todo lado. Aí tem que pegar muita nebulização, remédio, vai tomando. Aí vai, daí um pouco, aí vai controlando. Mas só não aguenta fazer. Tem dia que não aguenta andar, não aguenta fazer nem um café para beber. A doença foi descrita pela primeira vez em 1908. Até 1940, a doença era inexoravelmente fatal, dependendo do órgão atingido e da resistência orgânica do indivíduo. A população não é, infelizmente, ainda não é bem informada quanto à doença, né? Como não faz parte da lista de notificação compulsória, os próprios profissionais, às vezes, ficam em dúvida no diagnóstico e aí a gente tem por hábito encaminhar para a Fiocruz, quando a gente não consegue tratar aqui. Em alguns casos, a gente até acompanha aqui. Porque Botucatu, por razões provavelmente ecológicas, geográficas, sempre foi um centro de grande quantidade de pacientes. Nessa região passou a predominar o cultivo da cana-de-açúcar. Hoje nós temos talvez 25% do número de casos novos do que tínhamos até 30 anos, quando eu comecei a trabalhar em paracoccidioide micose. Paracoccidioide micose para o paciente recebe o nome popular de micose do capim, porque eles acreditam que é o hábito de ficar mastigando o capim ou utilizando gravetos para palitar os dentes que poderia ser a fonte do contágio. E isso prosperou ou foi algo que até em livro-textos antigos davam força a essa ideia. Hoje, claro, sabemos que não é por aí. Se ele tem uma lesão na boca ou uma lesão na pele, essas lesões respondem rápido ao tratamento. Um mês e meio cicatrizam e ele pensa que está curado. Portanto, uma das coisas que eu faço, e como a maioria deles tem comprometimento pulmonar, é colocar a chapa dele aí no negatoscópico, a radiografia do tórax, e mostrar para ele, ó, não é porque cicatrizou a boca que está curado, tem que cicatrizar o pulmão também. Minha mãe, o nome dela é Rick, eu sou Egala, tem 92 anos, veio do Japão com 9 anos, trabalhou na lavoura até os 20. E nós descobrimos que ela tinha essa doença. Sofreu muito, teve muita falta de ar,
e começou a nascer umas feridas assim no rosto. E depois de passar por vários médicos na cidade, nós viemos parar aqui na Unesp. E aqui rapidamente foi descoberto, começou-se o tratamento, começou a melhorar muito depressa. E hoje ela está aí, fazendo controle. Todo aquele que trabalhar no campo ou viver em torno das grandes áreas de plantio e limpeza do terreno, e novo trabalho de trator e depois novo plantio, será um inalador de inóculos do fungo e será infectado. E o que nós podemos fazer? Como nós não podemos evitar, eu acho que nós temos que tratar bem esses pacientes. Oferecer ao paciente bons meios diagnósticos. Oferecer aos médicos e laboratoristas as condições necessárias do ponto de vista do conhecimento da doença e do ponto de vista dos recursos necessários para identificá-la. Oferecer aos doentes o tratamento. E entender que uma parte significativa deles não poderá retornar às suas atividades de base. No começo, suspeitou que era aquela doença lá. Como que chama aquela doença, gente? Era hepatite. Suspeitou que era hepatite, porque o olho ficou amarelo, urinava escuro, dando febre, e aumentou o baço. Aumentou o fígado para que era hepatite, mas não era. Ficou 5 dias de observação no pronto-socorro. Daí colheu material do pescoço, né, a glândula. 5 dias que estava lá. Aí descobriu que ela estava com esse fungo, que era a blastomicose. E ainda nós passava, era cheio de pasto. E ela estava com a resistência baixa, e aquele cheiro. E lá, mãe, que cheiro de capim cortado. Numa dessas devia estar no ar, né? Bom, essa doença é conhecida há um pouco mais de 100 anos, né? E nos primórdios ela era conhecida, chamada de blastomicose sul-americana. Esse é um nome impróprio e hoje em dia a Organização Mundial da Saúde recomenda que ela seja chamada corretamente por paracoccidioidomicose. Os fatores de risco para a aquisição da doença, né, em humanos é ser caçador de tatu. Quando o caçador vai retirar o animal da toca, né, então tem uma grande mexida do solo, então aquilo gera uma grande quantidade de poeira e o caçador, né, provavelmente se infecta nesse momento. Nós temos uma trilha onde os tatus passam. Logo mais abaixo ali também tem uma toca do animal. E esse é o sistema que a gente utiliza para capturar esses animais para fazer essas pesquisas. A gente tem o isolamento do fungo dos pacientes e tem o isolamento dos tatus. Mas isolamento a partir de solo, a gente ainda não conseguiu. A partir de vários nichos onde o fungo concentra em maior quantidade, remexidos, o vento leva ele longe. Então tem aquela história, o indivíduo urbano que adoece da infecção, que não tem essa atividade de risco, né? Isso está escrito em vários textos, né? Não precisa ir o homem ao fungo, mas o fungo pode alcançar o homem onde ele estiver. E ele pode infectar pessoas a grande distância. Isso, em parte, explica porque é uma endemia persistente. Depois eu comecei a trabalhar aqui, com os tempos fui sentindo um cancerinho, não sei o que lá, e surgiu uma mordida de um gato no pé e aí estourou essa doença aí que apareceu ela. Eu sentia dor, né, de pisar no chão, aqui doía, coçava, aqui também coçava, ardia. Aí eu fiquei internado que foram fazendo os exames tudo certinho, deu isso aí, a doença rapacu. O Paraná foi pioneiro, elaborando todo um protocolo de enfrentamento, de organização dessa atenção em 2002. Mas, no nosso modo de entender, nos anos subsequentes, não houve uma consolidação desse enfrentamento. Nos últimos 2 anos, ela apresentou uma diminuição, só que isso precisa ser melhor investigado. Ou por substituição das práticas agrícolas, ou então se é uma subnotificação. Importante que todos os estados se unam, o próprio Ministério da Saúde, para que a gente tome ações efetivas de enfrentamento em caráter nacional. A gente tem, comparando, a gente tem muito pouco paciente portador de paracoccidioidomicose, porém é uma doença que está em 8º lugar em termos
de mortalidade por doenças crônicas. Os pacientes portadores tenham acesso ao diagnóstico, ao tratamento, à atenção que tem outras doenças, entendeu? Porque ela realmente é importante. É uma micose brasileira, então eu acho que ela tem que ser vista dessa forma. A capital do Piauí é a única que não se localiza no litoral e, por isso, há um acesso relativamente fácil das populações do interior do país. Então, apesar da gente não ter casos autóctones, a gente tem internado ao longo dos últimos 20 anos muitos pacientes com paracoccidioidomicose. A paracócise, ou a paracoco, ou a PCM, né, como ela é conhecida, ou a PB-micose, são os nomes mais utilizados atualmente no Brasil, é uma doença centenária descoberta em São Paulo pelo Dr. Adolfo Lutz, e a principal micose sistêmica endêmica no Brasil e na América do Sul. Estima-se que haja aproximadamente 4 milhões de indivíduos infectados e a gente não sabe bem quantos desses adoecem. Ela é uma doença que, sem tratamento, a evolução natural dela é para óbito. E ao contrário, se você diagnostica precocemente e trata adequadamente, você salva o paciente. Dor eu não sentia, eu comecei só a emagrecer. Daí eu tinha tosse porque eu fumava. Essa doença diz que eu já peguei assim, bem pequena, sabe? Na infância eu peguei. E só foi agora se manifestar agora na menopausa. Comecei a tomar o remédio, daí achei que tinha que parar de fumar também para ajudar. Daí já parei de fumar e, graças a Deus, eu estou bem. O Paraná foi a última fronteira agrícola da região sul, na década de 50. Havia uma intensa atividade agrícola, com o deflorestamento do estado, corte da mata dos pinhais e substituição por lavouras, principalmente do café. A cultura do café foi importante na transmissão da paracoccidioidomicose, assim como outras lavouras, algodão, milho, fumo. Mas muitas dessas culturas hoje estão mecanizadas. Enviado pelo posto de saúde, né? E do dentista que fizeram essa biópsia, daí eu cheguei aqui que por intermédio dos exames que descobri. Falou que é um fungo, que é vindo da lavoura, né? Que vem do capim, vem não sei lá da onde, né? E que ele pode atacar principalmente os pulmões, né? Mas eu trabalhei esses últimos 20 anos com construção civil, né? Mas trabalhei na lavoura quase 50 anos, né? A gente fazia fumo até para vender, né? E daí aproveitava o embalo e fumava também, né? Fazer para vender e não fumar também. É uma porcaria que vicia e para sair daí não é fácil. E daí não parava nunca essa tosse, mas nunca sabia que era disso aí, através do dentista, da dentista que... Mas também nunca foi no médico, né, por causa disso? Não, eu sempre fazia tratamento de médico para essas outras coisas, não, só dentista, né? Procura o médico que eles sabem o tratamento, né? Não adianta querer ir lá na farmácia comprar remédio e tomar qualquer coisa, que não adianta, sem os exames, eu acho que não adianta, né? Acho que Rondônia viveu alguns movimentos migratórios na construção do Estado e um deles aconteceu na década de 80. A população, principalmente migrante do sul do país, do Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, atraídos por projetos de colonização agropecuária, principalmente a agricultura e a lavoura de café que se instalou na década de 80. No fim dos anos 90 até os tempos atuais, a gente tem o resultado desse movimento migratório, do contato com a lavoura e a infecção pelo fungo na época, levando ao adoecimento quase 20 anos depois, então, o aparecimento de doentes que a gente vê até hoje. O paciente que chega aqui para a gente no centro de referência geralmente tem mais de 6 meses de história de início de doença. Quanto mais tempo ele demora para descobrir o que tem e iniciar o tratamento, maior o comprometimento, tanto eventualmente do pulmão ou de outros órgãos. Né? Começou a toinha mesmo, mas
Perebinha bem pequenininho, foi aumentando, foi aumentando. Eu trabalho de pedreiro, trabalho de carpinteiro, eu servo de motosserra, faço cerca, faço curral, eu tiro leite. Um chama paracoco, outro chama fungo. Aí eu já pelejei, já fui no INSS já bem umas 3 vezes, para isso eu pelo menos procuro me encostar, né? Porque eu sinto muita falta de ar, mas só dá recusado. O paracoco é todos os dias, sejam pacientes que estão em segmento, sejam casos novos, né? Estão sempre chegando. E eu diria que é a endemia que eu mais vejo. E olha que eu já fiz toda a infectologia do município, descentralizar. Eu acho que fazer com que a atenção básica fosse capaz de detectar mais casos, levar a assistência mais próxima possível do usuário, né? Onde ele mora, onde ele tem mais facilidade de acesso, onde os recursos podem ser administrados com mais responsabilidade, com mais lógica. Eu tô aqui porque me salvaram do paracoco, né? Que eu estive internada, fiquei 2 meses na UTI, meu pulmão parou de funcionar, quase me tirou a vida, mas tem tratamento, né? Agora, muitas pessoas não sabem o que é, eu mesmo tive que passar para descobrir o que é. Eu vivo na cidade, eu nasci na cidade, na capital, eu nunca fumei, nunca tive assim, problema de bebida, tudo. Graças a Deus, acho que isso me ajudou eu estar aqui, né? Para poder estar falando. O paracoco apareceu em mim, foi em 2002. É um problema meio complicado, né? Porque ele apareceu como leishmaniose, sabe? Aí eu tomei muito remédio, mas não estava servindo. Aí, quando fui descobrir, aí mudou de medicamento, aí deu tudo certo, né? Aí começou a melhorar dia a dia. Eu estou continuando o tratamento. Tomografia de vez em quando. Aí... Deu um fungus no cérebro, né? E nós estamos correndo atrás aí, né? Para ver se a gente consegue ir mais longe um pouco, né? Depois eu fiz a cirurgia, comecei a fazer o tratamento certinho, comecei a melhorar. Nossa, 90% do que eu estava, estou bem melhor. No começo eu fiquei muito assustado, eu quase entrei em começo de depressão, por causa da doença, porque nós não sabíamos o que era ainda. Mas eu falar bem a verdade, a pessoa não precisa ficar com medo. Disso daí não. Fazer o tratamento bem feito, né? E não descuidar, porque pensa que a gente às vezes é fácil, mas não é fácil, né? Igual o rapaz aqui, já fez até cirurgia, né? E muita boa sorte para ele, e nós vamos se encontrar muito mais ainda, né? A nossa amizade começou hoje, né? Então, aperte de mão, né? Prazer ter conhecido você, pelo jeito, mas não ligão que eu arrumei, né? Opa, com certeza.